22, capítulo 22, versículo de número 15. Nós estamos continuando, então, a parte da semana passada, obviamente, né? Então, Gênesis 22, 15 fala assim. Primeiro eu vou ler. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. Nós vimos que a primeira foi quando não era para tocar no filho, né? Desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único. O que quer falar aqui 17? Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta, né, o território dos seus. Na verdade, irmãos, Deus não está prometendo aqui pela primeira vez, amém? Ele está relembrando o que ele já falou lá em Gênesis 12, o que ele já falou lá no 15 e o que ele já falou no 17. Nós lemos assim a palavra fora do contexto, parece que porque ele sacrificou Isaac, que então Deus prometeu. Não, amém, irmãos? Ele está só o quê? Relembrando as promessas que ele já tinha feito, amém? E aí o que vem aqui, né? E aí o 18 fala assim, ó. E em tua semente, ou em tua descendência, ou em tua posteridade, não sei como é que a tua Bíblia fala, né? Em tua descendência, e em tua semente, ou tua descendência, serão benditas todas as nações da terra. Ele também já falou lá em Gênesis 12, amém? Porquanto obedeceste a minha voz. Volto a falar, não, mas não foi porque ele sacrificou, ele está só relembrando, né? Mas aqui não, aqui está o evangelho, que ele fala assim, ó, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, amém? Isso aqui, irmãos, é o que a gente chama, né? É uma promessa do evangelho. Não, pastor, mas ali estava falando que através do descendente dele, que seria o Isaac, né? E depois dos filhos de Isaac, aí Deus daria para ele uma grande nação. Tá certo? Vamos falar assim, da parte natural, amém? Da parte natural, ok, né? Mas só que nós vemos que a promessa, o que, irmãos, não era só natural, ok? Ela também o que ia para muito maior, ok? Na parte espiritual. Tanto que é verdade, não? Com certeza tem mais filhos de Deus, nós vamos ver aqui depois, do que filhos de Deus, né? Filhos de Abraão, né? Mas pela fé em Deus, óbvio, né? Tem muito mais do que o quê? Do que a descendência natural, não é verdade? E nós temos que abençoar, amém? Abençoar, né? Não é idolatrar Jerusalém, só falando aqui um parênteses, né? Não é idolatrar Jerusalém, com certeza não, mas também não é amaldiçoar, amém? Então, algumas pessoas aí ganham bastante em fechar a boca, e se for para abrir, só se for para abençoar aí, em nome de Jesus. Porque Deus quer que todas as nações sejam benditas através do descendente de Abraão. Mas é o Isaac, pastor? De novo, não é o Isaac, amém? A parte natural, sim. Mas a parte espiritual, quem é esse descendente? Sem o S no final. Nós vamos ver que aqui falava do próprio Senhor Jesus. Então nós vamos ver que foi tão bonita, né, irmãos, a fé de Abraão, que nós vamos ver que quando Deus mandar o filho dele ao mundo, claro, ele veio, né, do Espírito, mas ele veio, o que, irmãos? De uma descendência da carne, o quê? Da descendência aqui de Abraão. Então, olha, irmãos, como foi forte essa aliança com Abraão, né? Porque nós vamos ver que depois a Maria, né, ela vinha da descendência de Davi, mas descendência de Davi vinha o quê? Da descendência de Judá. Judá vinha da onde? De Jacó, ou Israel, né? Depois trocou o nome. Israel vinha de Isaac. Isaac vinha de Abraão. Olha, irmão, que bonito, amém? Então nós não estamos exaltando Abraão, tá? Santo Abraão, né? Mas estamos assim, ó, como é bonito, irmãos, a confiança, né? Como é bonito
a aliança, Deus falou assim, um dia eu vou enviar o meu filho ao mundo, né, pela tua descendência. Claro que sem pecado, porque o sangue veio do céu. Mas a descendência da carne, o que veio do próprio Abraão. Amém? Então vamos ler de novo aqui, ó, o 18, né? E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deixa marcado aí, irmãos. Vai lá para Gálatas capítulo 3. Isso, precisa da ajuda dos irmãos que estão aí, né? Procure ficar balanceado, uns pouco na direita, uns pouco na esquerda, né? Não, tudo embolado aí. Gálatas 3, bem fácil de achar, irmãos. É mais ou menos na metade do Novo Testamento, mais ou menos. E se o obreiro não conseguir achar, pastor, aí não tem problema, anota, né? Ou acompanha ali na telinha, amém? Mas tem que ser rapidinho aqui em nome de Jesus. Gálatas 3. Se depois em casa, irmão, você quiser ler todo o livro de Gálatas, pode ler. Né? É um livro muito bonito. É uma carta, na verdade, né? Mas aqui no texto vai dizer assim, ó, Gálatas 3, versículo... Vamos ler o versículo 7? Gálatas 3, versículo 7. Fala assim, ó. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Amém? Então é só a descendência natural, irmãos? Não, porque pode ser da descendência natural, mas não ter o quê? A fé de Abraão. Não é o que Jesus brigava muitas vezes lá em João 5, João 8, com os fariseus? Eles diziam, vocês estão em pecado. Não temos pecado, porque somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala o quê? Se vocês fossem de Abraão, fariam a obra de Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Né? Não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Abraão. Até o João Batista falava, né? Gente, não vem com essa conversa aqui afiada, não. Temos pai por Abraão. Gente, até dessas pedras aqui Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então é a descendência natural, irmãos? Inclui, mas não é somente o quê? A descendência natural. Então não está no DNA, mas está na o quê? Na fé. Amém? Então, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha só agora comentando lá o Gênesis, ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Gentio é todo aquele que não é israelita, né? De sangue. Né? Anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Dizendo, como é que ele anunciou o evangelho? Todas as nações serão benditas em ti. Mas é o que ele falou lá em Gênesis 12, pastor. Sim. É o que ele repetiu em Gênesis 22, pastor. Sim. Que todas as nações seriam benditas em ti. Não no Abraão, no homem em si, obviamente, né, irmãos? Mas naquela fé, naquele que seria enviado por Deus, que é o Senhor Jesus. Hoje nós sabemos a história toda, pastor. Ok, eles não sabiam, mas eles estavam vivendo a história, né? Mas, então, hoje, a fé. E aí, então, anunciou primeiro o evangelho. Você já estava lá dizendo, ó, todas as famílias da terra ou nações serão abençoadas por causa de ti, Abraão. Mas é do Abraão que está falando? É daquela fé que ele teve, irmãos, para largar tudo. Aquela fé que ele teve para trazer o Isaac, a Sara também, né? Para trazer o Isaac. E lá na frente, aqui, irmãos, a mulher chamada Maria, amém? A gente sabe que tanto José como a Maria vinham de Davi, né? Só que o José vinha de uma linhagem que Deus falou que nunca se levantaria rei, então ele não podia vir de José, né? Porque senão ele poderia ser rei dos judeus. E Maria vinha da linhagem, né? Se eu não me engano, do Natã, né? E aí, então, o quê? Vinha o quê? Ali seria o quê? A descendência. Então, por isso também ele é chamado rei dos judeus, porque ele vem da descendência de Davi, amém? Mas de qual linhagem? Da linhagem que Deus prometeu que nunca faltaria rei, amém? José vinha da linhagem que Deus falou que não teria rei. Então ele não pode ser filho de José, pastor? Não. Senão ele não pode ser chamado de rei dos judeus. Amém? Como a Bíblia é perfeita, né? Deus é bom. Então,
e a nossa fé? Né? E aí o 9 fala assim, ó, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém? Então, você viu, irmãos, a fé é o que nos justifica. A fé em Jesus, né, é o que nos abençoa. Não, pastor, mas não existe um justo sequer. Depende, você está falando em qual trecho. É igual você falar, né? Na parada, sei lá, 48, não tem Igreja da Graça. Mas é óbvio, a Igreja da Graça fica na parada 45. Para quem está ouvindo em casa, está todo alvorado, tá? Óbvio, né? Aí você chega, não tem Igreja da Graça aqui na parada 48. Claro que não, porque ela fica na parada 45. Então, uma coisa é você falar o quê, irmãos? Um trecho da jornada. Outra coisa é você falar do destino. Então, realmente, quando a palavra fala que não tem um justo sequer de si mesmo, é pelas suas obras, por seu merecimento. Mas a palavra não para por aí. O que ela fala? Que a fé em Jesus nos justifica. Então o senhor é justo, pastor? Eu sou justo pelo sangue de Jesus, não por mim mesmo. E eu, pastor? Se você crê no meu Jesus, você é justo como eu também sou. Amém? E quem não é hoje, pastor? Quem não é ainda, não é justificado. Mas por quê? Está fora da bênção. Não, pastor. Mas hoje eu quero entregar o meu coração para Jesus. Hoje eu quero entregar a minha vida, reconhecer os meus pecados. Então você vai ser justificado através da fé. Você vai se tornar o quê? Parte da família de Deus. Amém? Você vai se tornar parte da promessa que a Abraão. Então, claro, aqui eu estou resumindo, tá? Mas você pode ler todo o Gálatas, especial capítulo 3 e 4, que você vai entender tudo isso. Né? Não é coisa da minha cabeça, não. Então, logo, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aí o 10 falou o quê? Todos aqueles que são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então a pessoa não tentar se justificar pelas obras, né, dizendo, Deus agora vai me receber. A vida depois fala assim, não precisa ir para a igreja. Eu não roubo, eu não mato, eu não minto, também não peca, né? Você já está mentindo. Eu não minto, né? Eu não faço mal para ninguém, tá? Mas a senhora tem que se batizar nas águas. Não precisa. Entendeu? Tá igual o jovem rico, eu faço tudo isso. Né? Mas te falta uma coisa. Isso não. Não conhece o que é assim, mas? Não precisa ir para a igreja, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sempre fui uma pessoa muito boa, mas não interessa, moço. Não é a obra que a pessoa faz sozinha, mas é o quê? A justiça que ela recebe através de Jesus. Ela recebe o quê? Através da fé. Amém? Então é importante nós mostrar. A gente fala, por exemplo, não, tem que jejuar, tem que orar, tudo isso, tá, moço? É verdade. Eu, inclusive, hoje estou de jejum pela renda do missionário. Mas às vezes a pessoa ela acaba colocando a obra como uma justificação. E na verdade não é. Amém? A obra que na fé é o quê? É uma consequência. Eu não evangelizo para ir para o céu. Eu evangelizo porque eu já estou no céu. Eu quero que outras pessoas vão comigo também. Não fisicamente, obviamente, mas porque o céu entrou em mim. Eu não faço obras boas para ganhar o céu. Eu faço obras boas porque o céu entrou em mim. Sou lavado pelo sangue de Jesus. Amém? E ele me ensinou a fazer o bem. Tem que fazer o bem. Amém? Então você viu como é diferente? Fazer obras para se justificar no sentido de merecimento e você fazer obras demonstrando a fé. Você viu? Né? E aí dá um pulo ali para o versículo 16. Claro que aqui eu estou correndo, tá, moço? Mas 16 fala assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Para quem fala que não tem que prestar atenção no texto, olha Paulo pregando aqui com a ausência ou não da letra S. Amém? Não tem que estudar. Às vezes com uma letra S você faz uma pregação. Paulo fez. Né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, conforme a tradução fala, descendências, ou sementes, ou
filhos, né? Não, né? Como falando, não diz a posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Amém? Uma letra S, uma letra S faz diferença, amém? Uma coisa é falar que todo mundo que vem de Abraão, segundo a carne, é justificado, amém? Como alguns acreditam, inclusive, né? Não é não. Outra coisa é falar o quê? Que todo mundo que vem pela fé em Jesus, que veio de Abraão, é justificado. Você viu a diferença? Então, às vezes, com uma letra pode fazer completamente diferença, né? Nós temos que ler a Bíblia sempre com atenção. Uma letra faz diferente. Então, quem é a posteridade é o quê? É Cristo, amém? É Cristo. Então, por isso que eu falei, ao mesmo tempo que nós vimos ali Isaac como filho da promessa, tem o filho da promessa, que é o próprio Senhor Jesus. Entendeu? Assim como tem a história aqui da terra, tem uma muito maior, que é a do próprio Deus. Como nós pregamos, pode voltar lá para Gálatas, para Gênesis, como nós estávamos pregando no semana passada, amém? Nós estávamos ali vendo o Abraão entregando Isaac. Mas o que a figura mostrava lá na frente? O Senhor Deus entregando o seu próprio filho. Amém? Nós estávamos ali vendo, lembra? Estou só resumindo o que eu preguei semana passada. Quem perdeu a parte 17, lê lá no YouTube, né? Escuta lá. Né? Nós estamos vendo ali um cordeiro sendo morto. Maravilha do que, irmãos? Era o cordeiro de Deus, que um dia seria morto para tirar o pecado do mundo. Então sempre tem uma história que, irmãos, muito maior. Enquanto aquela história de Abraão está acontecendo, tem uma lá no céu, né, também acontecendo. Não era só o Isaac dado para Abraão, mas era o quê? Um dia seria o próprio Filho de Deus. Amém? Olha que bonito, não é verdade? Então, através de Jesus, ou seja, através da fé. Então, como nós falamos, Abraão foi bênçãos. Deus, ele repartiu a aliança dele com Abraão, com certeza, amém? Mas não é o Abraão que nos abençoa, mas é em quem Abraão creu, que nos abençoa. Eu vou pegar uma quarta-feira aqui, não deixa eu falar do passado, né? Mas aí o povo atravessou o Mar Vermelho, amém? Vamos orar. O que me adianta o povo Mar Vermelho? Eu estou aqui em Alvorada 2024. Eu quero saber hoje. E aí a gente começa a pegar entendimento, amém? Olha os detalhes ali que Deus começa a falar com a gente, amém? Porque ele tem que ser Deus o quê? Hoje, amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ontem você estava vivo, no sentido de história? Não, né? Você está há quanto tempo? Uns a 40, outros a 15, outros a 50, outros a 80. Amém? Os irmãos ali, né? Eu tinha 2 mesinhos de idade, estavam casando. Em dezembro eu fiz 1 aninho, né? Em fevereiro estavam casando, né? Eu nem era gente ainda. Já estavam casando. Olha que bonito, né? Isso aí, né? Mas ontem na eternidade, na história, você não existe no teu hoje. E no amanhã, pastor, irmão, você pode viver 200 anos. Sinceramente, eu acho difícil alguém chegar a 200 anos, né? Hoje. Mas, digamos que a gente chega... Irmão, vai ter o quê? Muito mais o quê? História. Então, Deus não pode ser só Deus de ontem, né? E também Deus não pode ser só o Deus do amanhã. Eu estou vivo hoje. Hoje que eu digo, não, moça, na minha geração, amém? Na minha história, não digo hoje, domingo, não, eu digo na minha geração. Então Deus tem que ser Deus comigo o quê? Hoje. Essa foi para a aula de quarta-feira que eu preguei. Tá gravado? Não gravei. Mas tem que ser hoje também. Então tudo que foi escrito o quê? Por nosso ensino, amém? Então hoje nós temos a chance de ler toda, né, a história. Abraão só tinha a promessa. Nós temos o quê? A promessa e a promessa cumprida, que é o que? O Senhor Jesus. Por isso que a gente não pode perder Santa Ceia. Como eu falei, também não vai só vir na igreja na Santa Ceia. Mas Santa Ceia é algo muito especial. Eu estou lembrando o corpo que Deus deu do Filho dele para ser morto por mim. Amém? O sangue, né, que é o suco, né? O sangue do Filho dele que foi derramado por mim. É muito bonito isso. Por isso que eu falei, o que tem que nos trazer a ceia é a ceia. Hoje é a Santa Ceia das portas abertas. Ok, beleza. Mas não é certo você falar, eu vou tomar Santa Ceia para Deus abrir a porta. Não é por esse motivo.
Você tem que tomar a Santa Ceia para lembrar do amor que ele teve o quê? Ao se entregar por você. Amém? E crendo que depois a porta vai se abrir. Então a gente até às vezes dá um título para a Santa Ceia. Mas não deve ser isso que traz você para a ceia. Deve ser o quê? Fazer isso em memória de mim. Amém? Agradecer naquele momento, né? Se firmar com Jesus. Quem não é batizado nas águas, se batizar também. Aí nós vamos ter essa fé. Amém? Então, vamos voltar lá? Voltou já para Gênesis? Vamos ler desde o 15 então? Que nós, né? 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Ele precisava fazer isso, irmãos? Não vou pregar hoje, tá? Mas lá em Hebreus 6 fala, né? Que Deus ele queria mostrar a grandiosidade e a imutabilidade da promessa dele. Eles falam assim, Abraão, eu juro por mim mesmo. Precisava fazer isso? Ah, irmão, Deus falando para um homem, por mim mesmo eu estou jurando que eu vou fazer isso. Eu estou prometendo. Ele não precisava fazer isso. Mas ele queria deixar o quê? Firme essa promessa, né? Depois você lê isso lá em Hebreus 6. Então, por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação. Lembra? A fé sem obras é morta. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Era o único sentido da promessa. Amém? Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está no mar. Ou seja, não, nós podemos entender que a areia do mar é aquela parte terrena, né? Que é os descendentes que realmente vêm de Abraão segundo a carne. Amém? Né? Ou também o que? É as do céu, ou seja, é a espiritual. Ou seja, muito, muito. Deus queria ser exagerado, entendeu? Amém? Olha para as estrelas, Abraão, para ver o horóscopo, vai te converter o desviado. Não, né? Para ver a imensidão das estrelas e ver o quê? Isso é a quantidade. É como Deus falasse, estou desenhando para ti, Abraão. Entendeu? Ah, tá, entendi. Tá vendo? Então, assim será, né? Tão numerosa. Amém? Então, olhar para as estrelas não é signo no horóscopo. Isso é do diabo, tem que se arrepender quem confia nessas coisas. Mas é o que? É pela quantidade. Quem foi na praia aí? Pastor, eu fui. Você contou quantos grãozinhos tinha? Ih, pastor, estou até hoje terra dos ouvidos. Olha os descendentes de Abraão e rala abaixo. Não é verdade? Pastor, eu nunca parei para contar. Não é verdade? Eles falam assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui vai ser a descendência de Abraão. Ou seja, esse sentido aqui, muito, muito, muito. Amém? Para ver como Deus é um Deus grande. Você fala assim, que Deus, o que importa é qualidade, nem quantidade. Até parece que no céu vai ter meia dúzia de pessoas que falam assim, só tem meia dúzia aqui, mas são santos. Não, vai ver santo na esquina. Deus quer o quê? Grandissimamente. Muita gente. Amém? Muita gente. E Deus tem poder para fazer quantidade com qualidade. Amém? Ele não precisa escolher entre uma coisa ou outra. Ele pode fazer as duas. A gente pode ter 500 pessoas nessa igreja aqui de manhã agora. Né? Ainda não tem. Mas todas santas e fiéis a Jesus. Amém? Por que eu tenho que ter 5 para ser fiéis a Jesus? A dificuldade está em Deus? Não, quanto mais povo, mais difícil fica para Deus. Irmão, vai confiar em Deus. Para ele é a mesma coisa, amém? Fazer 5 santos ou 5.000 santos é a mesma coisa. Amém? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Né? Então, é muita gente, muita gente. Nunca mais esqueça disso, amém? Pastor, então eu sou um daqueles grãozinhos de areia? Se você vem da descendência de Abraão segundo a carne, pode ser que alguém tenha aqui, né? Pastor, será que eu sou das estrelas? Pode ser. Né? Mas como é que Deus não se engana? Também não se engana. A palavra fala em João 10 que Deus chama as ovelhas pelo nome, amém? Por isso que o pastor tem que saber pelo menos o primeiro nome. De todo mundo, às vezes é difícil, como é limitado, mas da grande maioria tem que saber o nome. E se de preferência saber o nome e sobrenome também, né? Tem que saber. Tem 2 Antônio, um não tá aí, né? Entregou o irmãozinho. O irmão dele não vi, né? Esse aqui é o Antônio
Antunes, né? Né? Eu sei que é Freitas e o outro já é o Santos. Pô, já sei que é meu parente, já, né? Que não vem aqui. Tem vários irmãos que vêm. Maria, mas Maria se dá um chute e cai 5 Maria do pacote dele. Mas é Maria de quê? A irmã Maria. Às vezes a Dani fala assim, uma irmã. Ah, não. Depois diz que o homem é que tem que... seja específica. Que irmã? A irmã Maria. Ajudou muito. A irmã Maria fulano. Tá. Entendeu? A esposa do irmão. Só um exemplo de Maria, tá? Porque às vezes o pessoal fala assim, pastor, uma irmã disse. Irmão, se é para falar uma irmã disse, nem vem falar comigo. Eu quero saber quem é a pessoa que disse isso. Porque uma pessoa... Não interessa. Eu quero saber quem é a pessoa. Tá. Então tá, beleza. Amém? Né? Então, mas Deus não é assim. Ele não é limitado. Ele conhece aqui cada um pelo nome. Amém? Seja uma areia, seja um grãozinho de areia, seja bilhões de estrelas que existem, Deus conhece cada uma. Amém? Então vai conhecer cada um de nós? Com certeza. Amém? Então Deus nunca esqueça disso. Deus nunca precisa escolher entre quantidade e qualidade. É o homem que às vezes não tem fé para as duas coisas. Nunca mais esqueça dessa palavra. Né? Aí, vamos lá? Então, aí 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E aqui nós vamos agora falar das genealogias. Ai, pastor. Vamos lá. 19. Então, Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Mas olha o que eu quero te mostrar no 20, moço. Até então, não se falávamos de Rebeca. Sabe que Rebeca vai ser a esposa do Isaac, né? Quando que a igreja começou, pastor? A igreja começou no plano de Deus há muito tempo. Mas, de fato, verdade, após a ressurreição de Jesus. É como a criação de Eva. Quando que Eva foi feita? Lá no capítulo 1 de Gênesis, no coração de Deus. Macho e fêmea os criou. Já estava o macho e a fêmea, não tem terceiro, né? Pronto. Mas quem é que vem ao mundo primeiro? Adão. Amém? E Deus tirou o quê? Está lá em Gênesis, né? Da costela de Adão, ele fez o quê? Ele fez a mulher. Amém? Mas a mulher já existia. A igreja também já existia. Desde os séculos a palavra fala, né? Esse era o segredo. Mas quando que a igreja passou a de verdade, né, irmãos, a ser o corpo de Cristo? Após o quê? A sua ressurreição. Está lá em Efésios 2, você pode ler, amém? É só ler. Estou só no versículo bíblico, tá? Não estou abrindo por causa do tempo. Mas quer dizer, depois, irmãos, da entrega do Isaac, a Rebeca aparece. Não que ela não tinha nascido antes, tá, moço? Ela não tinha 40 anos de diferença para o Ismael. Né? Mas, pro Isaac, né? Mas só é mencionado depois do sacrifício. E se depois em casa você vai ver, moço, qual é o maior capítulo de Gênesis? Gênesis 24. E o que se trata Gênesis 24? O casamento de Isaac e Rebeca. Lembra da água? Vai puxar água, irmã. Lembra? Não. Mas se eu dissesse, dia 10 de março eu vim aqui, te dou 500 pila, mas gravava até na testa do irmão lá, o caneta permanente. Como é que apaga? Sei lá. Lembra que eu já preguei isso aqui, irmãos? Já preguei. Mas, de fato, na história, ela é mencionada após o sacrifício. E olha que é bonito, irmãos, porque ela vai ser filha do 8º filho. Lembra que antes tinha a primogenitura? Então ela não vai ser do primogênito, ela vai ser do 8º. Igual Davi. Davi era o 8º também. Jogar no bicho, pastor. 88. Vai dar burro na cabeça. Não é para jogar no bicho. Tem alguma coisa aí para nós. Vamos lá? Então vamos ali? Olha só, 20. E sucedeu depois dessas coisas. Então, antes não. Depois dessas coisas,
que anunciaram a Abraão dizendo, eis que também Milca, não é a barra de chocolate, tá? Deu filhos a Naor, o teu irmão. Olha, pode até contar no dedinho, ó. Tem dedo aí? O seu primogênito, Buz, ou Buzz, né? Não é ônibus, é Buzz, seu irmão, e Quemuel, nada a ver com coral, ó, tá? Pai de Arã, e Quezede, só os homens, tá? As mulheres não eram contadas a Quezede, e Azô, Epildas e Gidlafe, né? Vamos chamar de Gidzinho, mas certo, né? E Betuel, ou seja, dos homens, amém? Fora as mulheres, né? Assim como Davi era o 8º homem, mas devia ter irmãs também, né? Amém? Acho que não ia ter 8 filhos direto, né? Devia ter, né? Aqui também devia ter mulheres, né? Mas era só homem contado. E Betuel, então o 8º, amém? Olha o 23 agora. E Betuel gerou Rebeca. Você viu, moço? E tinha o Labão também. Você viu que até então não é citado mulher nenhuma. Não é machismo não, tá, moço? É algo da cultura deles, tá? Não é machismo não. Mas depois o quê? Não cita os filhos de Betuel. Cita a filha. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. Então ela tinha outros irmãos, a gente sabe, né? Mas o que, irmãos? Ele tinha, o que? Ela entrou ali para honrar, amém? A Rebeca. Não que ela nasceu naquela época, mas a informação veio o quê? Depois daquela época. Então, assim como a mulher, não é machismo não, tá? As feminazes e plantões vão se converter, né? Assim como a mulher na terra veio depois do Adão, mas existia no coração de Deus, amém? Macho e fêmea os criou, né? Assim, como a Rebeca, ela vai aparecer depois do sacrifício do filho, que é Isaac, amém? A igreja vai aparecer o que, irmãos? Depois, não que ela não existisse antes, amém? Mas a igreja começou o quê? Após a morte e a ressurreição de Jesus. E você quer achar que isso aqui é coincidência? Com certeza não, amém? Ela é citada depois do sacrifício do filho, vem o quê? A noiva. Amém? E o maior capítulo de Gênesis é o capítulo 24, que é o casamento. O primeiro milagre de Jesus em João foi o quê? Num casamento. A igreja é o quê? A noiva de Cristo. A volta dele é comparada o quê? Com as bodas. Amém? Pastor, então, se isso não te convenceu que Deus ama o casamento e que Deus ama a família, o que mais que vai te convencer? Não. Olha que bonito, mas. Vamos terminar? Romanos 8. Vamos lá para Romanos 8? Que palavra bonita, irmãos. Depois do sacrifício do filho. Amém? E o servo vai lá e depois se prepara bem certinho a Rebeca. Estava lá o quê? Puxando água. Olha as irmãzinhas jovens aí, hein? Vai puxar água, irmã. Você quer o teu Isaac? Deixa ele te encontrar puxando água. Quem não viu a pregação tá boiando, né? Fazer o quê? Procura lá no YouTube e assiste. Olha lá para Romanos 8. Bem conhecida essa palavra, não? Então Deus também deu um filho para receber mais, assim como Abraão. Só que Deus sacrificou o filho dele. Amém? Romanos 8, 29 fala assim, ó. 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Claro que ele é unigênito, no sentido que ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É um Deus, não são três deuses, né? Mas o Filho, com F maiúsculo, nos torna o quê? Com F minúsculo o quê? Filhos. A fim de que ele seja o primogênito. O que significa cristãos? Parecido com Cristo. Então, quanto mais você conhece o Filho, mais, eu sigo nessa palavra, tá? Mais melhor você aprende a ser o quê? Filho. Porque tem irmão que é rebelde, é cabeçudo, é cheio de 9 horas, porque não conhece ainda Jesus. Porque ainda não deixou o ego, o orgulho ser quebrado. Aceitou Jesus? Talvez tenha aceitado. Mas está aceitando todo dia a transformação de Jesus? Pelo fruto você vê que não. Amém? Então, quanto mais nós buscamos aprender sobre o Filho, mais, eu sigo essa palavra, tá? Mais melhores filhos nós vamos nos tornando. Então, nós temos que ler sobre Jesus, buscar Jesus, conhecer Jesus, o que? Nas Escrituras. E não é só ficar, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Eu tenho pavor disso. Mas é o quê? É fazendo as obras, o quê? Do Filho de Deus. É assim que nós evangelizamos também. Não é só entregando o panfleto, que é importante, mas o quê? É buscando, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a igreja como um todo é comparada com a noiva, amém? Mas cada um é comparado aqui como um filho, né? Como irmão de Jesus. Se fala tanto em Big Brother, não, o nosso Big Brother é Jesus, nosso irmãozão mais velho. Amém? Esse é bom estar de olho e só está na santidade, né? Não é essas perturbações que você vê aí. Para terminar aqui, vamos preparar a ceia. 30. Aos que predestinou, a esses também o quê? Fez o quê? A gente fala muito, que quando que tu aceitou Jesus? O certo é falar, quando que Jesus te aceitou? Quem é você para aceitar Jesus? Se Deus virar a cara para você e para mim, irmãos, quem é que vai te ajudar? Nem o Chapolin Colorado, nem o capeta. Então você veio porque ele chamou. Aí os que não vieram, não foram chamados, talvez não estão atendendo a esse chamado. Amém? Então nós vimos porque nós fomos o quê? Chamados. Amém? Atendemos ao chamado, na verdade, né? Então, a esses chamou. E o que mais? E aos que chamou, a esses também justificou pelo sangue de Jesus. Acabou com o pecado, né? E no sangue de Jesus, o quê? Eu ando em santidade, né? Eu ando em santidade. Ah, tu é justo? Eu sou justo pelo sangue de Jesus. Não é porque eu merecia. Eu falei assim, não, Moisés é um cara legal, vai ser legal ter ele na igreja. É os legais que ele não chama. Ele chama os fracos para confundir os fortes, os loucos para confundir os sábios. Amém? E os diretão para confundir. Eu sou dessa classe. Mas não, justificou, irmãos. Obrigado, Jesus, me justificou. Nele, amém? É nele, não é fora dele. Né? Justificou, o que mais? E aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Olha que bonito, irmãos. Né? Ali em Romanos, se não me engano, é o 3,23, né? Eu sempre confundo o 3,23 com o 6,23. Não, mas é o 3, né? Em 3 fala, né? Que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Era pelado que Adão estava, irmãos? Não. Ele perdeu o quê? Ele estava pelado fisicamente, né? Mas qual era a vergonha o quê? A glória foi embora, e da Eva também, né? A glória foi embora o que da vida deles. Como é que tu ensina Abraão que é viver sem a glória? Desde que ele foi criado, ele sempre foi criado em glória. Então ele achou assim, tá tudo à mostra. Deixa eu me esconder. A palavra fala que eles cozeram aventais, né? Eles se cobriram. A palavra fala eles cozeram. Cozeiro é o quê? Não é cozinhar, tá? É com S.
né? O quê? Fizeram, amém? Então não altere a Bíblia, né? Fizeram aventais para si, amém? Né? Mas não adiantou, né? Depois ele falou o quê? E sacrificou um animal, eu creio que seja um cordeiro, não? E aí o quê? Para cobrir o Adão e a Eva, amém? Fisicamente, né? Mas aquilo era um símbolo que um dia o que não era o que o homem fez, mas o que Deus fez, que realmente o que o cobriria. Então Deus nos glorificou. Lá em João 17 Jesus fala, né? E a glória que isso é muito bonito. E a glória que o Senhor me deu antes da fundação do mundo, né? A eles eu também entrego. Amém? Não a glória de Deus, né? De ser Deus. Deus é só Jesus, mas o quê? A glória o quê? Do Filho de Deus, que brilha, amém? Né? Então ele fez o quê? A obra completa. Deus falou assim, da parte de Deus não tem falha nenhuma. Ele chamou, ele justificou, né? Ele glorificou. Tá tudo pronto. Agora você vai ver o quê? A imagem do Filho de Deus. Por isso eu falei, essas pessoas difíceis, complicadas, X não me toque. Falta conhecer mais a Jesus. É ele que vai o quê? Amaciando o ego, né? Vai quebrando o ego e vai no final o quê? Mais o quê? Então isso deve ser nosso desejo até o final, ser parecido com Jesus, amém? Então eu vou parar aqui. Então, o que aprendemos? Assim como Deus prometeu a Abraão uma grande descendência, Deus também quer o que, irmãos? Muitos filhos. Amém? Não esqueça. Deus não tem problema entre esse jeito de quantidade e qualidade. Ele resolve as duas coisas. Então ele quer muitos. Aquilo ali. O Brian vai investir um pouquinho mais. Isso. Aí sobrou alguma coisa? Aí eu vou dar para a Grace. E, Senhor, acabou que dá qualquer coisa. Ali a Evelyn faltou. O importante é entrar no céu. Dá qualquer coisa lá. Não é verdade? Desculpa, é que eu gastei muito no Brian. Tudo bem que ele é grandão, né? O Brian não é o templo do Senhor, o Brian é o arranha-céu do Senhor. Glória a Deus, né? Estou abençoando, né? Não estou debochando dele. Até porque eu também sou grande, né? Então eu sou quase um arranha-céu. Né? Mas, enfim, né? Aí ele chegou na hora ali e faltou muito dom. Não tem isso, também. Mas o que faz a diferença? O quê? É a consagração. É ler a Bíblia, é se envolver, é tirar tempo com Deus. Quantos livros esse ano você já leu? Digo, livro da Bíblia, tá? Quando você está na faculdade, você lê o livro da faculdade. Você está fazendo um curso, você lê o livro do curso. Aí você está na igreja e não lê o livro da igreja? Eu não consigo te entender. Né? É que lá eu estudo porque eu sou obrigado. Mas você não é obrigado a estudar as coisas da igreja, mas deveria ser o quê? Muito mais. Amém? Primeiro a Bíblia, absolutamente. Amém? E depois algum livro ali que vai falar também da palavra de Deus, que tem que filtrar bem, né? Mas dá o crescimento. Então, é o quê? É a busca. Tem irmãozinhos aqui, mas olha que todas as minhas pregações eles anotam. Agora tem uns que devem ter uma super memória que ficam assim. Me ensina depois o segredo. Né? Mister Cristão, qual é o segredo da sua memória? Que eu não tenho. Anotar a pregação. Anota aquilo que chama. Anota no caderninho. Anota no caneta permanente. Dá um jeito, irmão. Que aquilo vai estar comendo. Amém? Você vai estar comendo sempre comida nova em nome de Jesus. Amém? Então eu vou parar aqui. Deus abençoe você de casa, tá? Então, pega.